Boa noite, ou boa tarde, conforme as circunstâncias de cada um. Estamos fazendo uma live que certamente tem pessoas do país inteiro nos assistindo, então cada lugar acaba tendo uma reação diferente, uns já jantaram, outros não. O que importa é que nós estamos aqui enfrentando um tema da maior importância: o sistema tributário regressivo e injusto em torno do qual as elites têm reproduzido suas políticas e têm amealhado as suas riquezas em certa medida. Há uma campanha por várias entidades: tributar os super ricos. Significa um conjunto de iniciativas, projetos de lei, mas debates políticos, iniciativas que visam mexer em estruturas já existentes, criar novos instrumentos e ferramentas, mas que têm o sentido da criação de justiça no pagamento de tributos. E mais, criar as condições para que o Estado brasileiro possa financiar políticas de crescimento com distribuição de renda. Para isso, nossas entidades hoje aqui que transmitem nossa live, o Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, publicação Democracia e Direitos Fundamentais, Instituto Novos Paradigmas, Rede Soberania, o Instituto de Justiça Fiscal e a Confederação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Mas é um conjunto de entidades que estão nessa campanha, estão produzindo esse debate para que todos possam conhecer um pouco mais as razões e as propostas. Estamos eu e a Kátia aqui para poder organizar e conduzir nossos três convidados, apenas para que eles possam expressar todo o conhecimento com toda a didática que tem. Obrigado pela presença de vocês. Kátia, por favor. Olá a todos. Que bom rever querido Márcio Postman, Vilani, Dão, o Dão Real Pereira dos Santos, que é vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal e integra o coletivo Auditores pela Democracia, a Vilani Oliveira, que é presidenta da Confederação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço Público Municipal, e o Márcio Postman, professor, né, de Economia da Unicamp, economista, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo. Então, com esse timaço, né, Jorge, hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão importante que está mobilizando, na verdade, o mundo inteiro, né? Semana passada tivemos a notícia da Argentina, a Câmara da Argentina que aprovou a tributação dos super ricos, né? Já estamos tendo notícias aí de que o novo presidente dos Estados Unidos está sugerindo, o Biden, né, também a tributação dos super ricos, e até mesmo super ricos estão dizendo que precisam ser tributados, né, para encararmos essa crise que, na verdade, está só no início ainda do que está por vir. Então, já de imediato, né, eu quero passar a palavra para o Dão Real, para nos falar um pouco dessa campanha que foi lançada agora no dia 29 de outubro e que já integra aí quase ou mais de 70 entidades aí no país inteiro. Boa noite, Dão. Boa noite, Kátia, tudo bem? Cumprimento a minha colega, companheira Vilani, cumprimento Jorge Branco, prazer em revê-lo, e uma saudação especial ao grande amigo Márcio Postman. Faz tempo que a gente não se encontra por aí, né, Márcio? Bom, nós vamos aqui aproveitar esse tempo inicial para dar uma certa alavancada na campanha tributária super. Veja, o momento ele exige algumas tomadas de posições importantes pela sociedade brasileira. Ele nos coloca diante de alguns contrastes visíveis, contrastes evidentes, né? A primeira questão é o aprofundamento da desigualdade social, que decorre de todo esse processo, dessa crise econômica que já vem de algum tempo, que vem se aprofundando cada vez mais a desigualdade e aumentando muito a quantidade de pessoas que passam a viver em condições precaríssimas, abaixo da linha da pobreza e abaixo da linha da extrema pobreza.
E agora, diante da pandemia, essa situação toda se torna absolutamente escancarada, evidente, a desigualdade começa a nos mostrar as suas faces mais perversas, né? Hoje a desigualdade significa quase que a desigualdade quase que determina o direito que a pessoa tem de sobreviver, né? Então, a desigualdade ela não apenas priva as pessoas de acesso a coisas materiais, a bens materiais, mas também ao próprio direito à vida, né? Na medida que as pessoas sem renda se obrigam a sair e se expor ao risco, né, que a pandemia nos coloca. Ao mesmo tempo, neste mesmo período de pandemia, né, e um grupo de bilionários que sempre ficaram ricos e cada vez mais ricos, e especialmente mais ricos em épocas de crise, mas agora essa situação ela é absolutamente intolerável, né? É muito difícil a gente compreender ou explicar para as pessoas, ou as pessoas poderem compreender, que quando a maior parte da economia, a maior parte da sociedade brasileira sofre, né? Existe uma queda na atividade econômica brutal, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo a vida, inclusive, diante desse quadro que tenham pessoas que enriquecem de uma forma muito acelerada, né? Quando 42 pessoas, os bilionários brasileiros, aumentam a sua riqueza num período de pandemia, nos 5 primeiros meses de pandemia, em mais de 170 bilhões, isso realmente nos joga diante de um desafio monstruoso no país, que é de resolver esse problema. Esse problema está gritando aos nossos ouvidos e precisamos encontrar alguma solução. A crise exige soluções urgentes e emergenciais, né? A proposta tributária aos super ricos, que hoje ela é praticamente promovida por mais de 70 entidades de movimentos sociais, aqui o Instituto de Justiça Fiscal junto com a Confetan e mais várias outras entidades, nós estamos tentando sensibilizar a sociedade para a necessidade de encontrar uma alternativa de curto prazo, de curtíssimo prazo, para que a gente consiga sair no ano que vem com a outra realidade. Não é uma proposta de reforma tributária, reforma estrutural do sistema tributário, que necessitamos fazer, sim, né? Não é uma proposta que mexe em todas as injustiças do sistema tributário e que precisamos mexer e precisamos enfrentar, sim, mas é uma proposta necessária para este momento. E nesta proposta, o que a gente está sugerindo e trazendo como projetos de lei são poucas medidas legislativas de fácil implementação legislativa, ainda que de dificílima implementação política, mas de fácil implementação legislativa, porque mexem apenas em projetos de leis e que conseguem, tributando apenas 0,3% mais rico da população, consegue recursos da ordem de aproximadamente 300 bilhões, ao mesmo tempo que desonera as classes mais pobres da sociedade, né? Reduzindo a tributação dos mais pobres e reduzindo a tributação das micro e pequenas empresas. Portanto, é possível, sim, reduzindo a tributação da base da sociedade brasileira, ou seja, criando condições de subsistência nesse momento que todos precisamos sobreviver, as pessoas e os pequenos negócios, as pequenas empresas, e é possível fazer isso simplesmente tributando setores da sociedade que historicamente não são tributados ou são subtributados. Então, corrigindo as distorções do imposto de renda da pessoa física, corrigindo, aumentando a tributação do setor financeiro, do setor bancário e do setor extrativo mineral, e reduzindo a tributação dos setores mais pobres da sociedade, nós conseguimos aumentar a arrecadação em quase 300 bilhões e desonerar as camadas mais pobres em aproximadamente 16 bilhões. Isso nos permite financiarizar, ou não financiarizar, mas investimentos, aumentar investimentos na área da saúde, tão necessitada e tão demandada nesse momento, e nos permite também dar um fôlego para estados e municípios, porque a gente propõe aqui uma nova forma de repartição dos tributos diretos. Bom, o conjunto de medidas que estão sendo propostas, é um conjunto de medidas que foram desenhadas ainda até o mês de agosto, foi lançado no mês de agosto, que são um conjunto de 8 medidas legislativas. O que nós estamos trabalhando agora, neste momento, a partir de 29 de outubro,
Nós estamos trabalhando em uma campanha mesmo, uma campanha de popularização do tema, uma campanha para mostrar que é importante enfrentar a crise, mas é muito importante decidir como enfrentar a crise. Nós precisamos enfrentar a crise saindo dela com o Estado reconstituído e recomposto, com a capacidade de financiamento de políticas públicas reorganizada, com uma interrupção deste processo que iniciou em 2016 de desconstrução do estado de bem-estar, ou seja, a retomada da construção do estado de bem-estar social que ficou praticamente interrompido a partir do congelamento dos gastos em 2016 e com todas as reformas neoliberais que vieram na sequência. Então, nós precisamos, sim, neste momento, a crise nos exige, neste momento, que a sociedade, que os movimentos populares, que os sindicatos, que toda a sociedade, de alguma forma, estabeleça uma nova pauta política para o país. E nesta nova pauta, o tributário super ricos é apenas o início. Nessa nova pauta, que tem que começar por um aumento de tributação desses setores que enriquecem, apesar de a maioria da população empobrecer, que estes setores efetivamente contribuam para reequilibrar a sociedade, reequilibrar os direitos, garantir direitos sociais e, principalmente, garantir a retomada da economia no pós-crise, né? Então, nesse sentido, o que a campanha se propõe é um esforço concentrado das entidades dos movimentos sociais, entidades sindicais, entidades da sociedade civil organizada, um esforço coletivo no sentido de construir as condições objetivas para, de alguma forma, sensibilizar a classe política brasileira no sentido da necessidade de enfrentar esse problema. Por quê? Porque enquanto nós estamos aguardando propostas que venham do legislativo, nós vemos se acumularem uma após a outra, reformas de corte neoliberal, que, no fundo, nos apontam para uma saída da crise com um Estado mais desestruturado ainda do que ele estava quando entrou na crise. Portanto, é muito importante esta inflexão neste momento. Ainda que o Estado hoje já é do conhecimento geral, pode e deve gastar tudo o que seja necessário para salvar vidas, para retomar a economia, para retomar a atividade econômica, sobretudo dos pequenos e microempreendedores. Ainda que isso seja uma verdade, se nós não enfrentarmos a questão distributiva neste momento, corremos um sério risco de sairmos da crise com toda a estrutura do Estado absolutamente desmontada. Nós temos aí uma reforma administrativa encaminhando no sentido de privatizar as próprias políticas públicas, de privatizar saúde, de privatizar educação. Nós temos uma reforma tributária ou reformas tributárias em curso no Congresso Nacional que efetivamente não dialogam com esta pauta de necessidade de progressividade no sistema tributário, de aumentar tributos para as camadas mais ricas da sociedade e de reduzir a tributação para as camadas mais pobres, mais empobrecidas, que mais demandam políticas públicas. Não há medidas no Congresso Nacional sendo pautadas, seja por iniciativa do governo ou por iniciativa do próprio Congresso Nacional, no sentido de reorganizar e reestruturar a capacidade do Estado para financiar as suas políticas públicas. O que existe são medidas que andam no sentido oposto. Portanto, a única forma, e por isso que eu repito aquilo que eu falei no início, são propostas, é um conjunto de 8 propostas de leis, de facílima implementação legislativa, porque não demandam alteração estrutural da Constituição Federal, mas são propostas que precisamos reconhecer de dificílima implementação política, porque elas elas enfrentam diretamente esta correlação de força e a questão distributiva de renda e riqueza do país. Portanto, achamos que a única forma de fazer avançar esse tipo de proposta é que isso seja efetivamente uma proposta de iniciativa popular, uma proposta que sensibilize a sociedade, uma proposta que leve da sociedade a pressão necessária para que o parlamento efetivamente se sensibilize para essa necessidade. Eu acho que, como fala inicial, enquanto a minha cachorra tem um piti aqui, esses latidos foi aqui em casa mesmo, né? Então eu já passo a palavra e aguardo o restante. Obrigado.
A tua cachorra também concorda com a tributação dos super ricos. Vilani, boa contigo. Noite a todas, a todos. Um abraço aqui virtual para o meu amigo queridíssimo Dão Real, para você, Kátia, para o Branco, e para o meu professor querido, Márcio Postman. É meu sonho. Eu tenho um sonho de consumo, eu sempre conto, viu? Quando ele está nas lives. Meu sonho de consumo era concluir o mandato da Confetam com uma formação com ele, mas o mandato está terminando, isso ainda não foi possível. Que pena, viu, Márcio? Mas fica registrada aí a demanda da Confetam. Companheiros e companheiras, acho que uma questão que se coloca de abordagem inicial é qual é o Estado que nós queremos e nós precisamos para dar conta de todas as demandas reprimidas, para dar vazão às necessidades da grande população brasileira, da classe trabalhadora, homens, mulheres, como um todo. Um Estado assegurado na Constituição de 88, que foi uma espécie de pacto firmado entre nós, entre os parlamentares e o governo, um Estado que, pela Constituição de 88, assegura políticas públicas para todos e para todas. Então, acho que essa resposta, essa demanda, essa pergunta, ela já vai criando aqui para nós a condição de resposta, né, a partir da campanha, porque nós precisamos de um Estado que seja para a grande maioria da população, um Estado que seja baseado na solidariedade, na redução das desigualdades sociais, com saúde, com educação de qualidade, com previdência, com assistência social, com saneamento básico, enfim, um Estado que possa incluir e não excluir a grande parcela da população, trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente, esse não é o Estado que está em curso. O governo federal está na contramão do que a gente pensa de um Estado inclusivo, de um Estado para todos e para todas, de um Estado com investimento em políticas públicas e que possa assegurar com gratuidade, educação de qualidade, saúde, enfim, todos os itens que foram garantidos na Constituição de 88, que foi fruto de luta e de muita mobilização da classe trabalhadora. O que está em curso é exatamente o contrário, né? O atual presidente, com todos os seus aliados, está desconstruindo esse Estado que a duras penas a gente construiu. O Estado que ele está desconstruindo não cabe no orçamento políticas públicas, não cabe saúde pública, não cabe educação pública, não cabe assistência social, não cabe previdência. Ele quer um Estado mínimo para a grande maioria da população e um Estado máximo para o mercado, para os banqueiros, para os empresários. É isso que está em curso e a gente precisa sempre dizer, quando a gente fala em Estado mínimo, a gente tem que dizer que esse Estado mínimo que o governo quer é para a grande parcela da população. É parecido com a história da carga tributária, ela é pesada para quem? Hoje o Dão respondia essa questão muito bem no debate, né? Que fez no programa de rádio da Abraço. Então, a carga é pesada, né? E a jornalista dizia isso, e ele foi desconstruir isso. É pesada para quem? É pesada para os trabalhadores, para os mais pobres, principalmente com a questão da taxação do consumo, que acaba restringindo a capacidade de consumo da grande parcela da população e restringindo, inclusive, os alimentos na mesa. Todas as reformas que este governo fez, com a narrativa de que precisava desses ajustes fiscais para fazer mais investimento, para melhorar as condições de vida do povo, para gerar mais emprego, foi um engodo. Nenhuma dessas reformas implementadas por este governo melhorou em nada a vida da população. Ao contrário, acentuou a miséria, acentuou o desemprego, acentuou todas as desigualdades sociais, que hoje é mais visível, né? Hoje está mais escancarado
aguçou a fome, a precarização do trabalho, achatou o salário mínimo, com a desvalorização do salário mínimo. Então, um engodo total na fala do governo, essa questão das reformas que ia melhorar a vida do povo. Esse governo faz cortes gigantescos em investimento público. E quando ele faz esses cortes, ele corta o alimento na mesa dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras, quando reduz o auxílio emergencial e que está com os dias contados para acabar. Ele retira da mesa o alimento dos mais pobres e da classe trabalhadora, quando deixa de valorizar o salário mínimo e reduz o valor do salário mínimo. Ele está retirando direitos da classe trabalhadora como um todo e dos servidores, que agora também está na mira desse governo. Quando ele retira direito dos servidores, é importante que se diga que ele ataca duplamente a população. Ataca quando reduz os investimentos nas políticas públicas e ataca quando retira os direitos dos servidores, que é quem está lá na ponta prestando serviço para esta população. E que se agigantou, precisamos dizer isso, durante a pandemia, principalmente os companheiros e companheiras que da área de saúde estão lá na ponta, perdendo suas vidas e se contaminando. O Brasil é um dos países que mais tem trabalhadores da saúde, do setor público, contaminados com Covid-19. O governo corta 35 bilhões na Lei de Diretriz Orçamentária para 2021 na saúde, em plena pandemia. Estamos num momento agora, não sei se é a segunda onda, o fato é que está crescendo em diversos estados a questão da Covid, da contaminação, e aí a gente precisa compreender que quem se penaliza com esses cortes é o setor que mais precisa de investimento, é o setor que mais precisa de políticas públicas, e são os que mais estão morrendo, são os pretos e as pretas da periferia, não sou eu que digo, são os dados que estão sendo colocados, e a gente precisa dizer, Dão e companheiro Márcio Postman, quando a gente diz que taxar os super ricos é salvar vidas, a gente precisa perguntar para esse governo, essas vidas importam? Não é assim como o movimento negro pergunta, vidas negras importam? A gente precisa perguntar também, essas vidas importam? Porque taxar os super ricos é salvar vidas. É mais investimento na saúde. Vários hospitais de campanha foram desativados. Vários municípios já estão com 80% dos leitos de UTIs comprometidos, inclusive aqui em Fortaleza. 80% dos leitos de UTI já estão comprometidos. Então, há um crescimento bastante acelerado. E de onde se vai tirar recursos para financiar as políticas públicas? Nós precisamos inverter essa lógica de tirar dos mais pobres, de tirar da classe trabalhadora, de tirar dos que ganham menos e deixar isento, livre e solto os super ricos. Historicamente, a classe trabalhadora sempre pagou essa conta. Está na hora, agora, dos super ricos darem a sua contribuição. Nós estamos falando, eu sempre gosto de dizer isso quando eu estou conversando com as pessoas, precisamos dizer para a classe média que ela não é super rica, tá? Porque se estremece toda quando a gente fala em taxação dos super ricos. Nós estamos falando da classe média, nós estamos falando dos milionários, dos bilionários. Esses jamais vão aceitar reduzir sua média de lucro, por mais que seja crescente, como o Dão já colocou, 42 bilionários tiveram cerca de 170 bilhões em plena pandemia. Enquanto crescia o desemprego, crescia a fome, as pessoas morrendo, tinha um grupo lucrando, e lucrando muito, no momento em que o país estava envolvido na maior das crises sanitárias que esse país já vivenciou. Então, alguma coisa está errada. Como que os pobres estão cada vez mais pobres? Como que cresce a miséria? E como que esse grupo fica cada vez mais rico? Então, essa fatura precisa ir para os super ricos. Eles precisam agora dar sua contribuição para salvar este país, porque não se salva a economia com redução de investimentos. Acho que essa lição nós aprendemos no governo Lula.
é com mais Estado, é com mais investimento. Corte no salário, as pessoas vão reduzir o seu poder de compra. E o que é que vai aquecer a economia se os trabalhadores vão ter os seus salários minguados, congelados, como está aí na Lei Complementar 173, que penaliza os servidores públicos, que é nos municípios pequenos, os aposentados servidores públicos, o maior capital que aquece a economia em muitos municípios. Então, reduz o poder de compra, o comércio, com certeza, também fica fragilizado. Precisamos dizer isso para a população, precisamos dizer isso para a classe média, precisamos alinhar a essa campanha da tributação a revogação da Emenda Constitucional 95, que por si só já trouxe muitas desgraças para o serviço público. Então, para conquistar corações e mentes, nós precisamos continuar nessa batalha, nessa cruzada, nessa política de esclarecimento da crise que a gente está vivenciando, sanitária e econômica, dizer que tem saída. Essa crise tem saída. Financiar o serviço público tem saída. E a saída é taxar os super ricos. E nós precisamos espalhar essa campanha por todos os municípios, todos os lugares que a gente possa andar, para, de fato, ganhar musculatura. A gente já vem ganhando, começamos com um número menor, já somos mais de 70, mas ainda tem muitas entidades que precisam vir fazer parte dessa campanha, conhecer o seu conteúdo, divulgar o seu conteúdo, para que, efetivamente, no Congresso Nacional, a gente possa concretizar essa política e salvar o país da desgraça em que esse presidente Bolsonaro nos meteu. Obrigada, Vilani. Só para te dizer, Vilani, que se tu quiser, né, nós vamos ter o professor Márcio Postman, já fazendo aqui uma propaganda, Jorge, no curso anual do NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação. Ele vai estar no dia 15 de dezembro falando sobre comunicação e mundo do trabalho. Então, já é uma oportunidade também aí para uma formação com o Márcio. Adoro. Já passo, então, a palavra professor de Economia da Unicamp, né, Márcio Postman. Obrigado, Kátia. Obrigado, Jorge, pelo convite e parabéns pela iniciativa de podermos estar dialogando de forma conjunta, mesmo que através desse diálogo pelas redes sociais, mas que me parece extremamente oportuno e estimulante. Também gostaria de dizer da alegria em poder compartilhar esse debate com os companheiros Udão e a Vilani, a quem admiro, ambos pela trajetória, pelo compromisso, pela dedicação. Infelizmente, esses exemplos precisam ser destacados porque não têm sido muito comuns no clima da antipolítica e da insatisfação que gera pela subordinação da política à economia. Bem, tivemos duas falas muito importantes que, de certa maneira, relatam a situação da campanha atual, em termos de tributação dos super ricos, e gostaria, de certa maneira, destacar que vejo essa campanha num momento diferente em relação a outros que nós tivemos no Brasil, que talvez seja uma campanha que possa obter um sucesso inimaginável. Digo isso porque, de certa maneira, a nossa experiência democrática, ela foi, de certa maneira, constituída por um contexto de predomínio do neoliberalismo, né? De certa maneira, até foi algo que contraditou o neoliberalismo em expansão no final dos anos 70 e início dos anos 80, e nós fizemos uma Constituição em 88 relativamente avançada para aquela quadra internacional. Mas o fato concreto é que, no que diz respeito ao tema da tributação, não há dúvida que a tributação, de certa maneira, seguiu
o sentido da perspectiva neoliberal. E digo isso porque, de certa forma, o segundo pós-guerra, encerrada a Segunda Grande Guerra Mundial, o que aconteceu de maneira geral a partir de 1945 foi a consolidação de um sistema interestatal, ou seja, foi, na verdade, o aparecimento de muitos estados nacionais. A primeira reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1945, ela reuniu todos os países existentes no mundo e, basicamente, não tinham 50 países no mundo. Não existiam 50 países porque era um mundo, de certa forma, conduzido por impérios, né? O Império Austro-Húngaro, o Império Britânico, entre outros impérios, mas, de fato, o segundo pós-guerra foi quebrando essa forma de organização dos impérios e suas colônias e emergindo uma constituição muito grande de estados nacionais. Nós passamos de menos de 50 países para quase ao redor de 200 países. E cada país foi, de certa maneira, construindo o seu sistema de arrecadação, de tributação, para financiar a atuação do Estado, né, financiar as políticas públicas. Os estados nacionais foram construídos seus sistemas nacionais de trabalho, sistemas nacionais de educação, saúde, bem, assim por diante. Então, essa construção do segundo pós-guerra, de maneira geral, foi uma construção, dependendo sempre do país, mas que incorporou os ricos na tributação. Nos países de capitalismo avançado, a incorporação foi bem mais ampla, né? Parte significativa do fundo público passou por contribuição mais do que proporcional da parcela constituída pelos ricos, né? Em outros países isso nem tanto assim ocorreu, mas de toda maneira os ricos estavam presentes em maior ou menor medida nesse esforço de construir um fundo público em torno de políticas, né, de um sistema nacional. Bem, o que acontece ao final dos anos 70 e início dos anos 80, né, da emergência do neoliberalismo, foi a consagração de uma visão, de um ideário, né, que partia do pressuposto que os ricos, ao serem tributados, deixavam, na verdade, de utilizar esse recurso que era tributado para o investimento na ampliação da produção, na ampliação do emprego. E a década de 70 foi uma década, especialmente nos países ricos, onde se originou e ganhou maior dimensão o pensamento neoliberal, foi uma década chamada de estagflação, uma década de estagnação econômica com inflação, né? Nada comparável à inflação brasileira, mas uma inflação relativamente alta, chegou muitas vezes a 2 dígitos ou mais. Então, ganhou expressão essa ideia de que se os ricos pagassem menos impostos, esse recurso que iria para o fundo público, não é? Ele passaria a ser apropriado em investimentos, em ampliação da capacidade produtiva, em geração de emprego, geração de riqueza. Então, o que aconteceu é que, de maneira geral, praticamente quase todos os países mudaram seus sistemas tributários de progressivos, né, para menos progressivos ou até para regressivos, retirando ou reduzindo a tributação sobre os ricos, né? Isso, inclusive, aconteceu no Brasil. Na virada dos anos 80 para os anos 90, não é? Nós tínhamos, por exemplo, ainda herdado do regime militar, né, um sistema tributário até mais progressivo, se é que dá para usar essa palavra, no Brasil, porque nós tínhamos, por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda. O Dão é o especialista, ele pode depois até dizer se não é verdade, mas a tributação, se não vale a memória, a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa jurídica era 45%, já havia sido maior, mas estava em 45%, e no governo Collor, né, logo ali no início dos anos 90, essa alíquota máxima foi reduzida para 25%, né, hoje está em 27%. Então, na verdade, as rendas mais altas foram, de certa maneira, aliviadas da contribuição, né? E depois tivemos, logo no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 95, uma outra modificação tributária que isentou lucros e dividendos, né? Então, também, que eu saiba, pobre, né, trabalhador não tem lucro, não tem dividendo. Então, obviamente que foram beneficiados os ricos, né, sob o argumento de que, liberado recursos disponíveis, eles, na verdade, cumpririam essa tarefa histórica de recolocar
os investimentos em termos de ampliação da capacidade produtiva e assim por diante. Bom, o balanço que temos, não é, que essa experiência que já tem praticamente 40 anos no mundo, não é, de redução de tributação dos ricos, etc., que para estudiosos como o Piketty, não é, no seu livro magnífico, ele mostra justamente a regressão, não somente ele, mas entre vários autores, ele se destaca por demonstrar que o aumento da desigualdade, em grande medida a partir dos anos 80, está relacionada, não é, à questão tributária, que os ricos foram isentos, foram reduzida a sua capacidade de tributação, e com isso terminou, na verdade, de um lado, aumentando a desigualdade de renda, né? Em segundo aspecto, o balanço que se tem é que esse recurso que deixou de ir para o Estado, do ponto de vista da arrecadação tributária, ao invés de ter sido encaminhado para a ampliação dos investimentos produtivos, ele terminou sendo canalizado justamente para a financiarização da riqueza, não é? Ou seja, gerando uma rentabilidade cujos resultados econômicos foram pífios. Não tivemos aumento do emprego, aumento da produção, do investimento produtivo, resultante da queda da tributação, não é? Até mesmo autores que, até no governo da presidenta Dilma, que nós tivemos a política de desoneração fiscal, né, que desonerou grandes empresas. Eu até sei que a intenção inicial era muito interessante do ponto de vista de defesa do emprego, e evitar que nós tivéssemos uma pressão inflacionária, então a desoneração reduziria os custos da empresa, né, e isso foi feito para poucos grupos seletivos de atividade econômica, mas a partir da decisão do Congresso se ampliou para um conjunto muito grande, aí, bom, perdeu sentido, mas o fato concreto é que mesmo nos setores que tiveram a desoneração fiscal, né, a hipótese era que com um tributo menor, a empresa, ela, na verdade, permitiria que ou reduzisse preço, não é, e mantivesse a sua margem de lucro, mas o que a gente percebeu é que, de maneira geral, estudos comprovam que as empresas incorporaram na ampliação da margem do lucro o tributo não arrecadado, né, a desoneração fiscal. Então, o balanço que se tem até agora, na verdade, do ponto de vista técnico, econômico, não é, ele é bastante desfavorável. Essa política neoliberal, como foi bem dito, a Villani destacou isso, ela atende, na verdade, determinados setores privilegiados, não é? Bom, o fato de haver esse entendimento técnico e serem escassas as defesas teóricas, científicas, a política de desoneração, a política de isenção dos ricos, né, apesar, digamos assim, do ponto de vista teórico, abstrato, acadêmico, está vencida essa etapa, a etapa principal, que é a etapa, na verdade, da política, que é da mudança na legislação, essa ainda não está vencida. É bem verdade que foi enunciado, quer dizer, nós temos alguns países, aqui mesmo, nosso vizinho na Argentina, a manifestação nos Estados Unidos, na França, inclusive, na própria Inglaterra, não é, de experiências de voltar à tributação como era anteriormente, ou novos tributos, não é, porque, até lendo agora recentemente um estudo feito por esse grupo que eles denominam GAFA, que é o Google, Apple, Facebook, não vou lembrando mais, essas grandes empresas, tá certo, que operam nas tecnologias de informação e comunicação. No caso francês, né, e elas operam, na verdade, subtributadas, né, praticamente não pagam impostos. Enfim, essas grandes corporações deixam de arrecadar um recurso que equivaleria, no caso, pelo menos o estudo apontou, da carga tributária francesa, se não me falha a memória, em cerca de 1/4 da carga tributária deixa de ser arrecadada por conta dessas grandes corporações que não são tributados, ou seja, são segmentos que seguem isentos porque constituem a chamada nova economia e não há tributação sobre ela nesse sentido. Bom, então o que eu quero, na verdade, terminar aqui é, de certa maneira, que eu vejo um contexto político mais favorável para avançar esse tipo de campanha, né, que é uma campanha, ademais de justa, uma campanha consistente, adequada, não é? E que, de certa maneira, não é uma campanha técnica, ideológica, é uma campanha concreta e que pressupõe, na verdade, um diálogo com diferentes segmentos da sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os chamados impostômetros, não é? Que são
aquelas manifestações de arrecadação tributária, em geral, no centro das cidades, né, onde se localizam os ricos ou os privilegiados das nossas cidades. Bom, se houvesse a necessidade de ter esse tal de impostômetro, eu diria que o melhor local seriam justamente as periferias da nossa cidade, né, os lugares onde é que estão os pobres. Porque é estranhíssimo no Brasil a dificuldade de haver, digamos assim, uma educação tributária, porque, de certa maneira, no Brasil, quem menos imposto paga proporcionalmente à sua renda é, em geral, o que mais critica o imposto, né? E a grande massa da população que mais imposto paga proporcionalmente à renda praticamente não faz críticas, até porque ela nem sabe a tributação que paga na medida que a tributação está subentendida no preço, né? Mas a classe média alta, os ricos, né, como o Dani falou, que é preciso dizer que a classe média não é rica, né, mas ela se depara com a dimensão do imposto ao fazer a declaração do imposto de renda, não é, ao pagar o IPTU, que é outro imposto direto sobre o patrimônio. Bom, então, o próprio PVA, de alguma forma, não é? Então, nós temos uma situação estranha, porque os segmentos que menos impostos pagam são os mais críticos ao sistema tributário, não é? E que, de certa maneira, formam a opinião, não é? Que aí é outra relação com os meios de comunicação, com a comunicação. Eu me lembro de campanhas de mudança da tributação, das alíquotas do IPTU em algumas cidades, não é, que de certa maneira era o aumento da tributação de habitações de setores, de regiões ricas que pagavam tributação relativamente baixa ao imóvel, e aí, ao chegar os carnês do imposto do IPTU nas casas, começavam a sair nos jornais, não é, artigos criticando o aumento de imposto, manifestações, né, de comentaristas na rádio, na televisão, olha, é um absurdo, estão pagando mais imposto, etc. E isso se generalizava a tal ponto, né, de pessoas que não tinham aumento de impostos, até eram isentos, se posicionar contra o aumento tributário. Nós estamos agora acompanhando aí, no domingo terminam as eleições, e uma das pessoas que eu vou falar é o Edmilson Rodrigues, que era prefeito de Belém. Eu me lembro do momento que ele era prefeito, que ele conseguiu, na verdade, estabelecer um aumento, uma progressividade no IPTU. E aí ele teve que fazer uma propaganda, porque começaram a chegar os carnês, sair no jornal, rádio, dizendo que aumento do imposto é uma vergonha, absurdo, não sei o quê. E aí ele teve que fazer uma campanha que era mais ou menos assim, mandar para as pessoas: aqui em Belém, isento não paga imposto, porque as pessoas nem sabiam o que era isento. Achavam, pô, isento, será que é uma coisa que... Então, essa questão da comunicação me parece muito importante, e vejo com alegria que o Brasil, de fato, faz parte, que está junto, nos acompanhando, e tantas outras instituições. Precisamos ser mais fortes ainda, mas acredito que estamos no caminho certo. Então, muito obrigado. Um abraço, Jorge. Devolvo a palavra para a Kátia, para você. Obrigado, Márcio. O nosso dueto aqui, meu e da Kátia, agora é minha vez. Eu queria só, além de... Eu vou repetir aqui, estão transmitindo a nossa fantástica conversa. Na verdade, nossa conversa é a nossa fantástica aula com 3 professores maravilhosos. As páginas do Democracia e Direitos Fundamentais, Instituto Novos Paradigmas, Rede Soberania, Instituto de Justiça Fiscal, a Confetran, Tributários Super Ricos e o Brasil de Fato, que tem dado. E queria também agradecer quem já está conversando conosco, a Giovana, a Juliana, mas fazer o registro que todos os esforços que a gente faz em termos de igualdade, e este é mais um, tem que fazer referência ao racismo, ao assassinato do João Alberto na sexta-feira. E agora, nesse momento aqui em Porto Alegre, está se armando um confronto com as manifestações contra o racismo, e a polícia militar na frente da outra loja do Carrefour aqui em Porto Alegre, da Zona Leste, aquela foi na Zona Norte. E nós queremos dizer que não é por isso que
a luta por igualdade, contra o racismo, por justiça, justiça tributária, justiça cidadã, vai ser barrada. Então, nossa saudação a quem está nos atos e nossa homenagem ao João Alberto, brutalmente assassinado por ser negro. Nós temos visto, e fizeram referência a Villani, o Márcio e o Dão, a um conjunto de iniciativas que foram, ou ao histórico, que foi se construindo e que acabou consagrando essa injustiça, essa desigualdade também do ponto de vista de quem financia o Estado. Um Estado que não é mínimo, um Estado que é de classe, um Estado que opera para... E, na atualidade, a gente tem visto, e não é só no meio ambiente que o atual governo federal está passando a boiada. Há um conjunto de medidas provisórias, projetos de lei, mas também medidas infralegais, administrativas, portarias, decretos, todos no mesmo sentido, de consagrar, facilitar, agilizar o privilégio fiscal. Então, acho que a campanha tem essa grande capacidade também de denunciar que esta injustiça tributária, ela não ocorre uma vez só. Ela não ocorre só quando pagamos o imposto de renda. Ela ocorre todos os dias, e todos os dias governos perversos, como o do Jair Bolsonaro, inventam, entre aspas, novos jeitos de consolidar e ampliar. Dão, qual é a dimensão dessa luta? Interessante, Branco, isso que tu colocas. Tem a PEC 188, as pessoas talvez não tenham se dado conta. A PEC 188, ela cria um parágrafo no artigo 6º da Constituição, entre outras coisas. Mas a maior modificação que ela faz é criar um parágrafo relativizando os direitos sociais. Se tem algo que nos identifica como um estado de bem-estar, são os direitos sociais. São os direitos universais, os direitos que todos temos como cidadãos, né? E isso está no artigo 6º da Constituição. Ali está o conjunto dos direitos. E Acho que o Dão congelou. Congelou. Dão, tá sorrateiramente, eu estou ouvindo. Congelou os últimos 30 segundos, pode retomar. Esse negócio, depois do congelamento dos gastos da emenda constitucional 95, sempre acontece isso quando a gente fala de políticas públicas, né? Acaba congelando, né? De qualquer forma, existem muitas, como o Branco colocou, existem muitas medidas que, no fundo, elas convergem todas para um objetivo único, né? De liberar espaço para o mercado. Ou seja, retirar o Estado das políticas públicas, liberando espaço para o mercado poder transformar, né, o que hoje é público em lucros. Bom, eu queria pontuar uma questão que eu acho que ela é muito emblemática. E é importante a gente repetir. Numa época como esta, em 2020, a gente poderia imaginar o seguinte: um bilionário poderia sofrer com a crise, ou poderia ficar na sua situação original. Um bilionário, em janeiro, poderia continuar bilionário como era em janeiro, hoje. E ele não modificaria nada a sua condição. Se esses bilionários que acumularam 176 bilhões não tivessem acumulado nada, e esses 176 bilhões fossem disponibilizados ao Estado, sabe o que significa isso? Significa um ano inteiro de renda básica de R$600 para 24 milhões de pessoas. Olha o reflexo que tem isso do ponto de vista da economia, do ponto de vista de salvar vidas, do ponto de vista de recuperação da atividade econômica mesmo, porque esse dinheiro não fica entesourado na mão dos pobres, né? Esse dinheiro vira consumo. Quer dizer, esse dinheiro vira impostos, inclusive. Vira impostos. Vejam que muitos estados do Nordeste, principalmente, tiveram aumento de arrecadação
nos 3 meses da Bolsa Emergencial de R$600. Então, esse acréscimo de 176 bilhões, que já é uma coisa, do ponto de vista discutível, do ponto de vista de equilíbrio econômico, né, do país, mantendo eles na mesma condição que estavam em janeiro, ninguém ficaria mais pobre, mas também não ficaria mais rico, salvaria milhões de vidas. É nessa situação que a gente precisa colocar a campanha do tributário super rico. Significa dizer o seguinte: esta realidade precisa ser mudada. Não está se propondo que se cobre 100% de imposto sobre a renda obtida pelos super ricos. Não. O que está se propondo é um conjunto de medidas que tributa de forma residual as rendas, as grandes rendas e os grandes patrimônios que existem no país. De forma residual quer dizer com alíquotas residuais, alíquotas pequenas, e tributando essa classe que enriqueceu nos últimos meses, é possível conseguir aproximadamente 300 bilhões. Se com 176 bilhões era possível garantir renda de R$600 para 24 milhões de pessoas, com 300 bilhões, é possível muito mais. Então, o que a gente precisa pensar, e eu acho que é aí que está a grande mensagem que a gente precisa construir junto da sociedade, é a percepção da realidade, as pessoas se darem conta da realidade. O que significa a concentração de renda e riqueza do país. E o quanto o sistema tributário injusto contribui para isso. Como o Márcio colocou, e o Piketty demonstrou isso claramente, que um dos fatores da concentração de renda e riqueza é a subtributação. É a subtributação. Quando a gente analisa historicamente as declarações de imposto de renda, a gente vai ver que as altas rendas foram subtributadas em valores talvez não exatamente iguais, mas em valores bilionários, e que de alguma forma responde ou explica a enorme concentração de riquezas que essas camadas de altas rendas tiveram nos últimos anos. O crescimento, a acumulação de riqueza aumentou nesses últimos tempos. Então, se nós não tributamos a renda, as altas rendas, de forma correta, a acumulação de riqueza aumenta. É preciso, então, criar mecanismos, os mesmos mecanismos, talvez a gente não precise inventar nada hoje. Talvez a gente tenha que copiar o que foi feito pelos países no pós-guerra, né? É buscar lá onde estão concentradas as altas rendas e altas riquezas, com baixíssima propensão de multiplicação do PIB, né? Ou seja, são, como o professor Dalbor costuma dizer, né? Capitais improdutivos, capitais concentrados que não geram riqueza material, eles se transformam apenas em rendimentos financeiros. Então, ir lá nesse depósito, nesta mina de riquezas que ainda temos no Brasil, e tirar de lá os recursos para poder desonerar as camadas mais pobres e para poder aportar recursos na economia. Não tem mais como a gente aceitar o discurso, né, da meritocracia, de que a economia vai andar sozinha e de que o mercado se autorregula. Sem o Estado intervir neste momento, assim como o Estado teve que intervir no pós-guerra, assim como o Estado teve que intervir na crise de 29, quer dizer, sem a intervenção do Estado, injetando recursos. Aliás, não conheço, o professor Márcio, que é especialista nessa área, talvez possa nos ajudar. Não conheço, no que eu já li até hoje, nenhuma situação de saída de crises econômicas sem uma fortíssima intervenção do Estado. Sem que o Estado efetivamente aporte recursos públicos para poder, seja inclusive no setor financeiro, né, aportar recursos para poder reequilibrar a atividade econômica. Portanto, eu vejo que hoje, eu concordo com o Márcio quanto à questão de oportunidade. Eu vejo hoje uma oportunidade na crise. Por mais dramática que seja a crise, por mais perversa que seja essa realidade de pessoas terem que morrer para que a gente enxergue os problemas, né?
A crise nos apresenta, nos coloca diante de uma possibilidade, a possibilidade de enxergar. E se o povo tem a possibilidade de enxergar, se a gente consegue efetivamente mostrar aquilo que está visível e que sempre era ocultado das pessoas, se a gente consegue mostrar isso e consegue colocar a campanha tributar os super ricos na boca do povo e consegue fazer que o Congresso escute a boca do povo, eu acho que é possível, sim, a gente construir uma nova correlação para alterar essa não é para fazer uma grande reforma tributária. Nós não estamos aqui propondo o ITR neste momento, no Imposto Territorial Rural. Não estamos entrando nessa seara. Não estamos propondo outras medidas igualmente justas. Estamos propondo um conjunto de medidas factíveis para o momento, necessárias para enfrentar a crise e que muda a forma como a gente pode sair da crise. Só muda a nossa realidade depois da crise. Então, a campanha tributária super ricos, ela tem este propósito. Eu convido a todos, para encerrar aqui, eu convido a todos a conhecer as páginas da campanha e aderirem à campanha, as entidades, as lideranças que estão nos assistindo e as pessoas físicas que estão assistindo, que vamos aderir a essa campanha, fazer dela a grande campanha nacional de mudada, de virada, né? De virada. Vamos virar esta história. Vamos retomar um processo interrompido radicalmente, sobretudo a partir de 2016. E vamos recompor as condições para reconstruir o país a partir de outras premissas. E também, de minha parte, de parte do Instituto de Justiça Fiscal, me solidarizo aqui, né, com a tragédia, né, me solidarizo pela morte de João Alberto, mas precisamos colocar todas as forças nesse momento no enfrentamento ao racismo, no enfrentamento à homofobia, no enfrentamento a todas as formas de discriminação que nós estamos vendo no país de forma intensificada, potencializada pelo governo, potencializada por forças que achávamos que já não existiam mais, né, mas que de uma hora para outra saem dos seus esconderijos e tomam conta do país. Eu acho que é preciso realmente a gente se solidarizar e se alinhar aos esforços de enfrentamento dessas questões. Muito obrigado. Obrigado, Dão. Vilani, por favor. Então, nessa segunda rodada, eu gostaria de frisar 2 aspectos, na verdade, 3 aspectos. Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, mas eu considero que a campanha já é exitosa. Ela já está na rua, ela vem agregando cada vez mais parcerias, então eu já considero que a campanha é exitosa. Temos muitos desafios pela frente. Que bom que temos desafios a serem superados, que isso vai nos movimentando, como dizia o Eduardo Galeano na sua Utopia, né? Então, acho que uma é a comunicação, que o professor Márcio Postman também abordou. Popularizar cada vez mais essa comunicação é uma das questões que me preocupa, porque por mais que a nossa linguagem seja uma linguagem acessível, essa questão que o Márcio colocou, que eu já abordei numa live passada, por que as pessoas mais pobres, que pagam mais, que são mais taxadas, não reclamam? Porque não sabem, de fato, que pagam impostos. As pessoas, eu falava do exemplo, Márcio, do arroz, peguei o arroz como exemplo. As pessoas precisam saber que o valor do imposto que ela paga num quilo de arroz é o mesmo que um super rico paga quando compra um quilo de arroz. Então, a gente precisa usar mecanismo de popularização para que a gente possa atingir a grande camada da população, para além da militância, né? Nesse momento agora a gente está envolvendo a militância, o que é importante, o que é fundamental, mas precisamos ir descendo, e a gente que está nos municípios, já estou aqui dialogando com a direção da Confetan nesse sentido. Que pena que as câmaras municipais
não estão funcionando presencialmente, porque eu já estava vendo a gente conversando, fazendo audiências públicas nas câmaras municipais para tratar dessa demanda, para popularizar essa temática. Mas haveremos de encontrar outros mecanismos para fazer isso em cada município que a gente tem organização, que tem sindicato dos servidores públicos municipais. Primeiro é envolver a liderança. Então, acho que a comunicação é, sim, ainda um grande desafio. O outro é com os parlamentares. Precisamos envolver rapidamente o maior número de parlamentares que são sensíveis a essa campanha. Eu sei que a gente já conversou que alguns estão preferindo colocar emendas na proposta do governo, e a gente precisa desconstruir isso e colocar à frente a proposta que essa campanha vem desenvolvendo. E ampliar a campanha seria, acho que, o terceiro grande desafio, né? A comunicação, o diálogo com os parlamentares, e não só os parlamentares do Congresso e Senado, mas a nível das assembleias legislativas nos estados e nas câmaras municipais também, porque está tudo muito interligado, né? As coisas não são isoladas. Então, dialogar também nas câmaras municipais e ampliar a campanha para envolver cada vez mais um número considerável de entidades, porque cada entidade atinge um segmento da população, nenhuma entidade atinge todo mundo, cada entidade tem um capital de envolvimento, e a gente precisa dar sustentação a essa campanha, ampliando, não só ampliando a quantidade de entidades, mas ampliando o acesso. Então, é isso, quero parabenizar pela mais essa oportunidade de estar nessa live. Na próxima, vamos estar debatendo a educação, que é um tema também que vem sendo muito atacado. Em 2019, a educação sofreu golpes grandes de corte de verbas, monstruosa, de ataques à democracia, à liberdade de expressão, e a gente precisa, nessa campanha, estar fazendo sempre essas pontes, né? Taxar o super rico para salvar vidas, taxar o super rico para salvar a educação, taxar os super ricos para ter mais renda, mais investimentos, mais recursos na mão dos trabalhadores e trabalhadoras, da população que hoje se encontra numa situação mais vulnerável. Acho que a gente está cumprindo com o nosso papel, dizer da importância desse debate de hoje, agradecer a presença do professor Márcio Costa, sem desmerecer nenhum outro, mas ele agrega muito, porque acho que a academia também, e a Unicamp, tem um papel importante, não só na produção de material, mas para contribuir, para fomentar esse debate também na academia. É isso. Obrigado, Vilani. Professor Márcio Postman. Pois é, o que podemos dizer após essas falas que tratam da campanha e de questões de integração com a sociedade? Eu estava aqui fazendo os cálculos, nós, na verdade, estamos concluindo a 9ª eleição municipal que o Brasil experimentou desde a transição da ditadura para a democracia. São 9 períodos de eleições, e nós estamos aqui, na verdade, já na conclusão do segundo turno de algumas cidades, tratando de um tema que praticamente permaneceu ausente do debate eleitoral. Não é? Quer dizer, a questão gravíssima não é que o debate eleitoral, ou seja, o discurso dos partidos políticos, dos seus representantes, o discurso dos sindicatos, salvo sempre exceções, a gente está falando aqui da floresta, né, não da árvore específica, eu sei que tem diferenças, mas olhando, na verdade, naquelas instituições que, em tese, são as instituições de representação de interesses da sociedade organizada, né, um grande vazio em relação a esse tema da tributação, né, que poderia ter sido, inclusive, um tema importante de ser tratado nas eleições, no debate eleitoral. Né? Mas talvez um balanço que possa ser feito, essa eleição foi uma eleição
desideologizada, não é? Não conseguimos ver, na verdade, um debate radical, um debate de propositivo. Lamentavelmente também, fazermos eleições nessas circunstâncias dificulta muito as reuniões, né? A eleição é um momento muito oportuno, não apenas para definir quem serão vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, etc., mas também para elevar o nível do conhecimento, né, e o entendimento sobre os problemas da sociedade. E, infelizmente, me parece que nós perdemos essa oportunidade. Até antes aqui de começarmos essa reunião aqui ao vivo, né, se comentava acerca do rebaixamento do debate, né, de determinados candidatos fazendo apelos grosseiros, na verdade, um retrocesso. Então, é por isso que ressalto, na verdade, a importância de instituições que estão à frente desta campanha, né? Faça chuva ou faça sol, o tema da tributação ele é permanente. E, obviamente, que ele precisa, na verdade, conseguir maioria para poder mudar, de fato, o que nós temos hoje. Sem demérito algum, me parece que não é um problema técnico. Eu sei que tem diferenças, o Rudão, nosso especialista, tem várias possibilidades, não é? Alternativas, caminhos, mas esse é o debate que só é frutífero na medida em que a gente tem uma base política, não é? Que nos coloque, na verdade, a política como um encaminhamento melhor dos nossos problemas. E eu não vejo outra alternativa que não seja através do debate de ideias, né? O que nós fizemos até agora, não é um debate de ideias, são ideias que expressam uma visão de mundo, não é? Um sonho, não é? Uma utopia de sociedade, e nós pertencemos talvez a uma perspectiva histórica que acredita que o amanhã, o futuro, pode ser de fato melhor que o presente, não é? Mas nós estamos sendo governados por uma maioria política que não acredita no futuro, não tem projeto de país, não tem absolutamente nada. É a vida do curto-prazismo nesse sentido, não é? Mas as ideias que aqui tratamos, não é? Essas ideias não vão mudar a realidade, não é? Quem muda a realidade somos nós, são as pessoas, individual ou coletivamente organizadas, né? Mas certamente as ideias podem mudar as pessoas, a forma de ver a realidade, né? A forma de como fazer, né? E se as ideias mudam as pessoas, essas pessoas mudam a realidade. Então, me parece que a campanha tem um sentido muito importante, que é levar, não é? O conteúdo de um tema que é um tema também, uma pedreira, né? É complicado falar sobre isso, não é? Mas não há dúvida que a disciplina e a persistência são, de certa maneira, os melhores companheiros que temos, não é? Para construir uma maioria que viabilize, de fato, um sistema tributário progressivo no Brasil. Então, parabéns por vocês que estão levando à frente essa campanha, parabéns por fazermos um evento que possa discutir esses temas, não é? E certamente é dessa maneira que a gente espera, pela inteligência, pelas ideias, mudar de fato o Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor. Eu aproveito aqui, me despeço, vou passar para a Kátia para encerrar o nosso painel. Muito obrigado a vocês e temos certeza que a gente expandiu bastante hoje aqui, mais entidades vão poder se incorporar e encorpar essa campanha. Obrigado a todos. Kátia. Quero agradecer também a participação de todos, né? Convidar as pessoas a entrarem no site e nas redes sociais da campanha Tributários Super Ricos. Já colocamos aqui, né, o site nas redes, temos no Instagram, Tributários Super Ricos, Facebook e Twitter, e o site ijf.org.br/calculadora-IRPF, onde as pessoas podem fazer o cálculo de como ficaria o seu imposto de renda a partir das propostas da campanha. Agradecer mais uma vez e divulgar, então, que a próxima live da campanha Tributários Super Ricos vai ser no dia 7 de dezembro, às 18 horas,
com o tema da educação, né? A importância da tributação dos super ricos para o financiamento da educação pública. Kátia, só agradecer também ao jornalista Guilherme Gomes, que nos ajudou, colocou esse nosso debate no ar. Um abraço a todos e a todas. Abraço.